Quando o PSA é alto e não é câncer, isso é possível acontecer? Se você quiser saber sobre essa resposta, fique aqui. Também, se inscreva agora, dê um clique, dê um like e se inscreva no canal para você receber os novos vídeos e as notificações quando eles forem postados. É muito comum um paciente vir no meu consultório, que eu sou um especialista na parte de uro-oncologia, e desesperado, extremamente preocupado, achando que o seu PSA ele aumentou, ele está em 4, 5 e ele já está com um diagnóstico de câncer de próstata. A primeira coisa que eu falo para o paciente é para ele tentar tranquilizar, porque o PSA alto não significa que seja câncer. A pessoa tem que tirar isso da cabeça. O PSA é uma proteína que a próstata produz e que está associado com qualquer tipo de alteração, de dano que a pessoa sofra na sua próstata. Por exemplo, se a pessoa tiver uma infecção urinária, tiver uma infecção na próstata, tiver um trauma, uma inflamação na próstata, a própria idade, quando a pessoa vai ficando mais velha, o tecido ele vai morrendo, ele vai alterando, o aumento da próstata, as células da próstata elas começam a se reproduzir um pouco mais rápido e começam a formar nódulos dentro da próstata, bolotas, por causa desse tecido benigno, que não é câncer. Tudo isso é causa de elevar o PSA. Então repare que eu falei algumas causas de elevação do PSA e que não estão relacionadas com câncer e que essas causas não aumentam a incidência, elas não estimulam o câncer a aparecer. Então o PSA alto não precisa ser necessariamente câncer, mas todo mundo que tem um PSA alto tem que ficar atento. Então não é porque você está me ouvindo que tem seu PSA alto que você vai imaginar que está tudo ok, de maneira nenhuma. Tem que ir para um especialista, tem que ir para um médico acostumado a ver essa questão de uro-oncologia, de cirurgia robótica, para ele conseguir identificar o seu PSA e ver o próximo passo. Eu lhe adianto aqui, nessa nossa conversa, que tem que ser identificado a velocidade de elevação do PSA. Então, aquele PSA, por exemplo, que é baixinho, é um PSA de 0,5, 0,6, e ele aumenta para 2,5, eu fico muito mais preocupado, nesse caso, de um paciente meu que tem um PSA há 3 anos, de 3, e ele aumenta devagarzinho, lentamente nesses 3 anos, ele vai para, por exemplo, para 4. Então, a primeira coisa é ver a velocidade, a curva de platô de manutenção do PSA. Também é importante ver a relação de um PSA que a próstata produz, que se chama de PSA livre, sobre o PSA total. Quando essa relação ela é menor do que 20%, exige ali um pouco mais de atenção, de preocupação, porque a célula do neoplásica ela tem essa tendência, essa relação diminuir. Claro que se uma próstata também é muito grande, a tendência é ela produzir mais PSA. Então, o peso da próstata com o PSA total, você vai calcular a densidade do PSA, então é importante também ver essa correlação do PSA total com o peso da próstata. Também com a idade. Então, exatamente por isso que não tem um valor tão determinado de que o PSA está normal. Então, a gente sempre assemelha ali, acha que o PSA normal é até 2,5, mas a depender do paciente pode ser dado ali, vamos dizer, um desconto desse PSA, em que você preste atenção, mas que não se desespere porque o PSA achando que ele realmente está muito mais alto. A partir daí é que o urologista especialista ele vai solicitar alguns outros exames. Ele vai fazer um exame físico, o toque. Eu já falei um pouco sobre o toque aqui, que ele não precisa ser realizado em todos os pacientes, mas nesse caso ele é muito importante fazer. E principalmente um outro exame que pode até mesmo em casos específicos substituir o toque, que é a ressonância multiparamétrica da próstata. Eu já gravei alguns vídeos aqui também sobre essa ressonância. Atenção, a ressonância não é um exame para ser feita de rotina, como um exame de saúde complementar em que vai ser realizado em todo mundo como um check-up, de maneira nenhuma. Mas quando existe uma indicação, é um exame muito importante sim, em que esse exame vai dar uma possibilidade, uma probabilidade de ter câncer e aí sim vai fazer uma biópsia da próstata, em que a biópsia é que vai realmente dar o diagnóstico definitivo do câncer. Ou seja, o paciente não precisa se preocupar
desesperadamente, achar que ele já está com câncer porque o seu PSA está um pouco mais elevado. Vá no seu médico, vá num especialista que trata mais isso, tá certo? Não se esqueça então de você se inscrever aqui no canal, dar um like também é importante, faça suas perguntas para a gente conversar um pouquinho e que você vai receber então as notificações dos próximos vídeos que eu vou postar. A gente se encontra aqui pelos vídeos, até mais.